Vamos mergulhar na análise de Émile Durkheim para entender uma ideia poderosa, a de que tanto a religião quanto a ciência têm, na verdade, uma raiz em comum: a sociedade. Para começar, vamos direto ao argumento central dele. Para Durkheim, a religião não é uma questão de revelação divina, mas sim um fenômeno que nasce e se desenvolve puramente no meio social. E olha que interessante essa definição. O ponto-chave aqui é que Durkheim não está falando de deuses, nem de nada sobrenatural. O foco dele é todo na comunidade moral, ou seja, naquilo que une as pessoas. Isso muda tudo. Quer dizer que aquela força que se sente no fervor religioso não viria de uma entidade superior, mas de dentro do próprio grupo, da energia coletiva que as pessoas geram quando estão juntas. Ele chegou a essa ideia, que é bem revolucionária, estudando totemismo na Austrália. E a conclusão foi a seguinte: quando um grupo venera seu totem, um objeto sagrado, ele está, sem saber, celebrando a força da sua própria união, da sua própria sociedade. E essa ideia de coisas sagradas nos leva direto a um dos conceitos mais famosos de Durkheim, a grande divisão que, segundo ele, organiza todo o pensamento religioso. É separação entre o sagrado e o profano. De um lado, o sagrado, aquilo que é do coletivo, que é especial, que inspira respeito e até medo. E do outro lado, o profano, que é o mundo comum, as coisas do dia a dia, da vida individual. E essa separação não é só sobre objetos, não. Ela funciona como uma espinha dorsal para a moral da sociedade. Ela que define o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, organizando a visão de mundo de todo o grupo. Agora, é aqui que o argumento de Durkheim dá um passo além, um salto bem radical. Ele vai dizer que a religião não é só um sistema de crenças. Ela é a própria mãe de todo o conhecimento humano. É só a gente parar para pensar nas nossas noções mais básicas, como tempo, espaço, causa, efeito. Durkheim argumentou que essas ideias não vieram da nossa experiência individual com o mundo, mas sim dos rituais, dos calendários e da organização coletiva da vida religiosa. Ele até deu nome para isso: representações coletivas. São aquelas ideias, aqueles símbolos que não são de ninguém em particular, mas do grupo inteiro. São como os tijolos que a gente usa para construir nosso pensamento e a nossa realidade em comum. E a consequência disso é gigantesca. Significa que a ciência, mesmo com toda a sua busca por objetividade, não parte do zero. Ela, na verdade, herda e aperfeiçoa essas mesmas formas de pensar que foram criadas lá atrás, no calor dos rituais sociais. Com isso em mente, a gente pode começar a comparar religião e ciência de um jeito diferente. A questão para Durkheim não é qual das duas está certa, mas sim qual é a função social que cada uma delas cumpre. Mas olha, um ponto muito importante. Ele não está dizendo que ciência é uma forma de religião. De jeito nenhum. A análise dele é sociológica. Ele compara o papel das duas na sociedade, não o mérito das suas verdades. E aqui o paralelo fica bem claro. Tanto a religião quanto a ciência dão um jeito de organizar o mundo, de dar um sentido para a realidade. E as duas acabam refletindo os valores mais importantes para a coletividade da sua época, seja a fé ou a racionalidade. O que Durkheim percebe, então, é uma grande mudança histórica. É como uma passagem de bastão. Nas sociedades mais antigas, era a religião que tinha a palavra final sobre o que era o mundo. Com a chegada da modernidade, essa autoridade para explicar a realidade foi, pouco a pouco, passando para as mãos da ciência. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a grande conclusão? Qual é o papel final que essas duas instituições, religião e ciência, desempenham na vida em sociedade? No fundo, o que a gente tem são dois caminhos diferentes para o mesmo destino: a coesão social. A religião consegue isso por meio de rituais e normas morais. Já a ciência faz isso ao fornecer as ferramentas racionais que permitem organizar a complexa sociedade moderna. E aqui está o coração da teoria de Durkheim. Nenhum tipo de conhecimento, seja um mito antigo ou uma teoria da física, nasce do nada, num vácuo. Todo sistema de pensamento é, em sua essência, um produto da vida em grupo. Isso tudo nos deixa com uma provocação, uma pergunta que ecoa até hoje. Se todo conhecimento, até mesmo científico, tem suas raízes fincadas na vida social, o que exatamente a gente quer dizer quando afirma que alguma coisa é objetivamente verdade?